Olá, pessoal! Estive nesse dia aqui tão especial, tão maravilhoso, compartilhar um pouco do que o Senhor fez sobre as nossas vidas. E todos vocês têm uma participação muito especial e a gente queria compartilhar com vocês, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né, amor? Amém. Assim, a gente vem contar para vocês um pouquinho de tudo que Deus fez, resumidamente durante 8 anos, né? Quando nós tínhamos 5 anos de casado, então nós iniciamos o processo de querer aumentar a nossa família, né? Tinha completado 25 anos, então a gente parou os contraceptivos e começamos a tentar, né? Entrar nesse processo. E cada mês que a resposta era não, era um choro, era assim desesperador, porque quem quer engravidar quer para logo. Ela não sabe esperar um tempo. Ela quer para amanhã. E todo mês que a resposta era não, era muitos choros. E o Emanuel, é sério que tu tá assim? Calma. Ele sempre trazia essa tranquilidade, essa calma, enquanto eu já estava naquela agitação, né? Quando passou o tempo e não vinha, né? Os choros já eram constantes todos os meses. Eu decidi procurar os médicos, né, para saber se estava tudo normal, porque passado acho que um ano, né, que a gente já vinha tentando e não acontecia, e o Emanuel sempre muito paciente, vai dar certo, vai dar certo. Eu já estava naquela preocupação, né? Quando eu completei 27 anos, eu procurei uma ginecologista especialista em policístico, porque eu jurava que eu tinha micropolicistos, mas foi descartada. Fiz todos os exames e ela disse: olha, tá tudo normal. Você tem 27 anos, fique tranquila, vá viajar e logo logo seu bebê vem. E nisso a gente novamente descansou, né? E eu sempre dizendo para ele: não, será que vai acontecer? Será que vem? E ele: Juliana, fica tranquila. Era a frase do Emanuel, era: Juliana, fica tranquila. E nisso vinham os choros, né? E aquela vontade de querer ser mãe. E depois que passou meus 27, que chegou nos 28, que nada, não veio o bebê, eu decidi procurar outro médico. Quando eu fui nesse outro médico, ele passou alguns exames, passou um tratamento para me fazer. Na época o tratamento era muito caro, eu só consegui fazer um mês e parei. E nada do bebê vir. Então eu comecei a questionar a Deus: meu Deus, será que vou ser mãe, Senhor? Será que vou ter esse privilégio de ser mãe? E dentro desse meio tempo, né, existiam assim as cobranças. Eu estava nesse processo de tentar, de saber que eu ainda tinha tempo, porque eu estava ali entre meus 27 a 28 anos, para mim eu tinha muito tempo ainda. Então as cobranças não me afetavam tanto, né? E as cobranças, tanto era interna, ou seja, da própria Juliana, ela se cobrava muito porque ela tinha algumas metas particulares, que ela não tinha uns sonhos que eu quero ser mãe até antes dos meus 30 anos, então tinha uma cobrança interna dela, e como também tinha a cobrança dos amigos, das famílias, dos familiares, que é uma cobrança normal, que é assim: namora, vai casar quando? Casa, vai ter filho quando? E aí eu lembro que nesse período que começou a vir as cobranças, foi no período também que eu comecei a me blindar perante algumas pessoas. Não, vou vir trigêmeos. Não, eu brincava quando a Pampas baixar e tal. E algumas achavam até que era uma brincadeira sem nenhum significado, mas para mim era uma forma de autodefesa, porque eu sabia que existia essa cobrança, porque já tinha um certo tempo de casamento, uma certa caminhada de casamento. E em alguns momentos não foram fáceis, outros a gente conseguiu tirar de letra, mas teve outros que foi um pouco mais, até mesmo mais duro, onde nós tivemos que conversar, enfim. E aí, esse momento de cobrança também, para quem já está com o seu tempo, né, achando que está se esgotando, que era o caso da Juliana, ela tinha um tempo dela mesmo, e quando tinha as cobranças externas, fazia multiplicar ainda mais o sentimento que ela tinha dentro dela, né, de frustração, de não conseguir. E ao mesmo tempo, da forma como ela disse, eu trazia essa leveza, que vai dar certo, fica tranquilo, mas ao mesmo tempo eu trazia um sentimento que
Nós, nesse momento, nós aprendemos isso, que o casamento, em todas as áreas da vida, você tem que caminhar junto, até mesmo nos mesmos propósitos, nos sonhos, nos objetivos. E nesse momento, eu lembro que a Juliana me cobrava: moço, tu quer ser pai? Eu, não, vai dar certo um dia. Mas não era um objetivo meu para aquele momento. E aí a gente começou a conversar mais sobre isso e começamos a entender que no casamento, pequenos detalhes fazem grandes diferenças. E aí nós unificamos e eu entrei com esse mesmo propósito com ela e comecei somente aí, depois de quase 9 anos de casado, a pensar em ter filho naquele momento, a pedir ao Senhor, enfim. E nesse processo eu ia para os médicos sozinha, apresentava os exames sozinha, chorava nos consultórios porque eles diziam que eu não tinha nada, até fazer um exame que para todo mundo era bem dolorido, mas eu acho que eu já tinha tanta dor por essa espera que para mim qualquer exame era tranquilo. E nesse exame que eu fiz, que é o esterossalpingografia, para saber se as trompas são entupidas, eles descobriram que eu tinha endometriose, mas era muito pequena, ficava atrás do meu útero e ela não me impedia de gerar um bebê, ela não trazia a infertilidade, mas ela me causava muitas cólicas, muita dor, né? O meu processo de menstrual sempre foi muito dolorido, muito choroso, e nisso eu sempre achei que existia alguma dificuldade em gerar um bebê devido a esse processo. Porém, todos os médicos que eu passei até o momento, sempre descartando infertilidade. Você não tem. E aí, acho que foi nesse exame, não foi, amor? Que a médica deu um relato de um diagnóstico que teve uma ação de Deus, mas nesse relato, nesse diagnóstico, ela disse: olha, as suas trompas estão tortas, não é isso, amor? E aí não impede de você ter filho, porém dificulta. Mais, isso. Ela deu esse diagnóstico que era trompas enoveladas, que chama. Ela não tem assim uma causa específica, pode ter nascido com elas assim, como pode ter sido uma infecção durante a adolescência ou durante a vida, e elas ficam tortas. Isso impede que o bebê chegue no óvulo, né? Mas não é um caso de infertilidade, mas de dificuldade, né? Então tinha esse diagnóstico. Aí eu peguei e disse, não, então vamos esperar. Era 2019, né? Por aí. Eu decidi esperar até meus 30 anos, porque muita gente dizia, Juliana, a melhor idade para ter filho é 30 anos. Então eu já estava naquele processo que até meus 30 anos eu ia ter um bebê, né? Mas nisso eu sempre orando a Deus e perguntando a Deus se eu iria ser mãe, se eu iria ter esse milagre de gerar uma vida dentro de mim. E tinha parado de ir para os médicos e comecei a orar mais a Deus, né? E eu cobrava muito do Emanuel, que ele tinha que orar comigo, mas ainda era um processo muito solitário. Eu lembro que depois da pandemia a gente teve um retiro dos jovens, que foi o último retiro que a gente participou, né, como liderança de jovens. Eu lembro que orando pelos jovens, eu me ajoelhei, estava tudo assim, as luzes apagadas, todo mundo numa intercessão muito grande. Eu lembro que eu me ajoelhei, chorei muito, eu não conseguia falar. Eu chorava muito, muito, eu só pedia, Senhor, por favor, como Ana, me escuta, como Ana, Senhor, eu venho aqui me derramar diante de Ti, Senhor, escuta a minha oração. E antes de ir para esse encontro, eu lembro que aqui em casa, sentada no sofá, eu disse assim, Senhor, por favor, se eu for ser mãe, Deus, me dá um sinal, manda alguém me dar uma rosa, faz alguma coisa, Deus, para mim ter essa esperança dentro de mim. Isso foi um dia antes de ir para o encontro dos jovens. Quando a gente chegou lá no encontro dos jovens, né, que aconteceu todo esse momento de oração, que eu pedi a Deus essa resposta, no outro dia uma jovem pediu para falar comigo e ela disse assim, Ju, ontem eu tive uma visão. Ontem à noite, quando estava todo mundo orando, eu fui assim para o canto e comecei a orar e Deus me mostrou o seu ventre. E dentro do seu ventre tinha uma rosa muito linda. Quando ela disse aquilo, eu fiquei assim, foi a primeira vez que Deus tinha me confirmado sobre isso. Eu fiquei assim encantada com aquilo, eu não sabia o que dizer para ela, né? Mas eu sei o que eu tinha conversado com o meu Deus. E nisso eu guardei dentro de mim e fiquei. E já eu pensava, se for uma rosa vai ser uma menina. Mas eu não tinha certeza, porque eu sempre achei que ia ser mãe de menino, né?
Mas eu fiquei nesse processo, guardei isso para mim e quase que eu vim contar para Emanuel muito tempo depois, porque era um segredo meu e Deus e daquela menina, né? E depois desse encontro de jovens, que foi em 2021, em 2022, Isso. a gente teve outro encontro de jovens, que a gente foi auxiliar lá. E nesse eu já não orei por mim, não pedi nada em relação a mim. Eu estava realmente intercedendo pela vida das jovens lá, num momento de oração. Tava todos os jovens lá reunidos, orando, intercedendo. Era mistério, era falando em línguas. E de repente o pastor William vai até lá na frente, me chama, né? Chama a Ju, diz que Deus tinha me colocado no coração dele para ele orar. E chamou a gente lá na frente, chamou Abel colocou a mão no meu ventre e ele começou a orar, não foi, Isso. amor? E Deus, ele disse, Deus mandou eu orar por você, especificamente por você, porque eu creio no milagre que Deus vai fazer no seu ventre, Deus vai mandar sua filha, seu filho. Foi, exatamente. E naquele dia, o que eu fiquei mais encantada é que eu estava cuidando das coisas de Deus. Foi um dia que eu não pedi por mim, né? Foi um dia que eu estava orando pelos jovens e o Senhor ali me ouviu, né? 2021 até 2022, então, a gente começou a entrar em processo onde eu disse, não, amor, eu creio, Deus vai mandar, o Senhor falou comigo, Deus vai mandar, e eu comecei a ser mais participante dos momentos da Juliana, desse momento de busca, e ela dizia muito, vamos orar junto em prol disso. Após a oração, né, do pastor William, se abriu assim uma janela espiritual. Eu já vinha passando pelos processos de exames, então nós entramos no campo espiritual, né, no processo de aguente o processo para viver o propósito, né? Existia sim um lado que a gente precisava entregar ao Senhor, precisava do toque do Senhor, precisava do sopro de vida do Senhor. E aí iniciamos 2023 com esse propósito já em oração. Lembro como fosse hoje, em algumas oportunidades eu comecei já a orar pela Juliana, já orava aqui em casa junto, já orava colocando a mão no ventre da Juliana, dizendo, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu milagre. E nós fizemos um propósito. Nós cremos que se o Deus que nós servimos está no controle de tudo, Deus vai enviar alguém para indicar o médico certo que a gente possa ser acompanhado e tratado. Isso em junho de 2023. E aí eu lembro que nós fizemos, não vamos compartilhar com ninguém, vamos esperar. E quando foi um belo dia, fui convocado a participar de um processo seletivo, e eu me coloquei à disposição desse processo seletivo. E aí, nesse processo seletivo, que era para mim poder crescer profissionalmente na empresa, onde era uma conversa altamente profissional, de repente as pessoas que estavam me selecionando, estavam me entrevistando, um rapaz que trabalha comigo, meu atual chefe, ele fez uma pergunta, Manuel, e eu nunca tinha compartilhado nada com ele sobre isso. Ele olhou para mim, no meu olho, e disse, Manuel, tu e tua esposa não tem desejo de ser em paz? E eu olhei assim, enchi os olhos d'água. Sim, temos. Porque eu queria te indicar um médico. Assim, conheço esse médico, um médico muito bom. E ele me deu o nome, eu na mesma hora anotei, conversei ali. Quando eu cheguei em casa, compartilhei com a Juliana. Juliana, tu não sabe. Deus respondeu nossa oração. Começamos a orar e a Juliana entrou em contato com esse médico. E eu lembro que fosse hoje, foi em outubro de 2023. Em outubro ela entrou em contato e a gente só veio conseguir uma consulta quase 2 meses depois já. E nesse dia da consulta a gente foi lá, assim, com o coração muito apreensivo, né? E aí, ao mesmo tempo, muito feliz, porque nós sabíamos que estávamos ali entrando numa nova etapa do nosso milagre. E que por acaso, quando a gente já estava com esse médico no coração, uma amiga minha mandou o testemunho dela, e quando eu comecei a ver o testemunho que ela falou, o nome dele, pronto, é esse médico mesmo que nós vamos. E eu lembro assim, como se fosse hoje, o primeiro dia que a gente sentou na salinha dele, eu levei uma pilha de exame que eu tinha desde 2016, os exames super antigos, mas levei todos para ele. Quando a gente sentou, que ele começou a folhear, ele viu o diagnóstico das trompas entupidas, né? Das trompas tortas. A gente tem um probleminha aqui, mas nada que
impeça a gravidez, não. Então vamos em busca desse bebê. Quando ele falou essa frase, não foi, amor, a gente saiu de lá assim, radiante, encantado, obrigado, Senhor, obrigado por isso. E aí começa um processo gigante, né, amor? E onde a gente começou a fazer vários exames, e aí era algo muito íntimo meu e da Juliana, que a gente não compartilhamos com ninguém da nossa família, para não criar expectativa, e nós sabíamos que era um processo nosso. E aí eu lembro que a gente começou a fazer vários exames, muito exame mesmo, onde toda semana a gente saía do Maracanaú, ia lá para a Aldeota, que era o consultório desse médico, chegávamos lá 7h30, 7h15 e já chegamos a sair várias vezes de lá, 9h30, 10 horas da noite. Eu lembro que a Juliana e eu já criávamos expectativa, e quando a Juliana chegava a vir a menstruação dela, era um desânimo, era uma frustração. Eu olhava para minha esposa e eu sabia que ela tinha uma expectativa, ela tinha aquele sonho e ela pedia que não viesse, e de repente começava a vir, e ela, todas as vezes, ela começava a chorar, a gente orava, intercedia, amor, vamos continuar, vamos perseverar, que nós sabemos que Deus está no controle. Porque em janeiro, fevereiro e março, sempre ele dizia, tem tudo para dar certo, não tem nada. E aí uma observação, em um desses exames que ele pediu, foi o mesmo que tinha dado o diagnóstico lá atrás da Juliana, que ela tinha as trompas tortas. E aí eu lembro que em janeiro, quando a gente apresentou esse mesmo exame novamente para ele, ele disse, olha, eu tenho uma notícia muito boa. As trompas não estão mais tortas, elas estão perfeitas. Então esse bebê pode vir a qualquer momento. Então primeiro a gente entendeu, se elas estávamos tortas e hoje está perfeita, alguém operou a Juliana, esse alguém foi Jesus. Então a gente já acreditou no primeiro milagre do que o Senhor tinha feito naquele momento. E aí agora era viver esse processo, que eu escutei uma frase que é a mais pura realidade. Gerar um milagre não é fácil. Gerar um milagre, gerar um testemunho, gerar um milagre é doloroso. Então não posso dizer que era fácil. Cada ida, cada volta que a gente ia, e tinha vezes que a gente chegava lá, e eu lembro no rosto da Juliana, eu olhava no rosto dela, e ela, e aí, dessa vez, chegava lá, vamos de novo tentar. Numa consulta em abril, que a gente foi lá nele, e aí ele disse, não veio de novo. E aí doutor, tem outra coisa que a gente possa fazer, assim, que o senhor disse que tinha tudo para vir de forma natural. E aí nesse dia ele disse, olha, eu já quero, assim, tá demorando muito, não veio, e aí eu já quero dar uma outra sugestão para vocês. E eu lembro que aí ele foi, deu uma sugestão de ser em fertilização. E aí eu lembro que naquele dia eu disse assim, doutor, vamos tentar mais uma vez, então? E aí quando a gente sai de lá, a gente comprava esse medicamento que não era barato, mas aí eu lembro que ele, tudo bem, vocês querem tentar mais uma vez, mas eu já sugiro ir para fertilização. E eu lembro quando eu entrei dentro do carro, essa mulher de fé, essa mulher sensível a Deus, ela já vinha olhando, e Deus já tinha falado com ela também, e ela entrou dentro do carro com a decisão. Ela disse, amor, nós não vamos comprar esse medicamento, lembra como fosse hoje, nós não vamos comprar esse medicamento. O dinheiro desse medicamento eu vou investir em outra situação. Porém, ela abre parênteses. Ela também reafirmou algo para mim naquele dia. Ela disse, eu quero que você ore mais. Eu quero que você ore mais, você peça mais a Deus. Eu estou pedindo, mas eu quero que você ore mais, Emanuel. E eu lembro que naquele dia ali, eu no carro, eu disse assim, Juliana, eu não vou estar insistindo num pedido de oração. Porque Deus sabe o desejo do meu coração, Ele sabe o desejo do teu coração. Eu já orei, eu estou orando, mas não vou ficar insistindo constantemente, porque eu não quero barganhar com Deus. E ela, não é sobre isso. E ela foi firme e disse, você tem que continuar orando. Nesse caminho, né, gente, parece que a gente não ia chegar nunca em casa com todo esse diálogo entre nós dois. A gente sentou numa praça para jantar. Foi. E assim que a gente sentou um rapaz, que ele é pastor, né? Isso. Muito amigo, era amigo do Emanuel de muito tempo, quando ele ainda era jovem, isso, né? Isso. E ele, a primeira pergunta que ele fez, vocês são pais?
Eu lembro como se fosse hoje, Manuel. Ainda não. E a gente vinha no carro debatendo sobre isso. Ele, cara, você precisa orar. Deus purinho dizendo, você precisa orar. Eu olhei assim para Manuela, eu não falei, eu te disse, mas os meus olhinhos. Eu fiquei só olhando assim para ele. Meu Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor estava com a gente em todos os momentos, dentro daquele carro, dentro daquele consultório, nos acompanhando em cada passo, em cada detalhe. Quando aquele rapaz, que ele é até pastor, ele disse isso, ele, olha, Manuel, você precisa orar, você precisa pedir pelo seu filho a Deus. E eu, Senhor, obrigado porque o Senhor nos escuta, o Senhor está conosco, o Senhor olha para dentro de nós. O Senhor sabe o desejo do nosso coração. E eu vi o cuidado de Deus naquilo. Então, quando a gente passou por esse processo, né? Eu disse para ele, Manuel, eu vou procurar uma nutricionista. Se eu não tenho nada que impeça, se o Senhor já está falando com a gente, eu vou procurar uma nutricionista e ver se há alguma coisa que eu preciso ajustar nos meus hormônios, na minha alimentação. E eu lembro que todo mundo me falava de uma nutricionista que dentro da dieta dela vinha um bebê. E eu vou atrás dessa menina. E eu lembro que imediatamente eu peguei o número dela naquela noite mesmo. Eu, oi, tudo bom? Meu nome é Juliana. Eu queria muito marcar uma consulta com você. Aí ela mandou pra gente um pacote que dizia assim, em busca do meu milagre. Lembro como se fosse hoje, o nome do panfleto tinha assim. E eu li ali que ela acompanhava mensalmente e passava chá, e passava isso, passava aquilo. Eu, pronto, é aqui mesmo que eu vou. Marquei com ela, fui no consultório dela, expliquei tudo para ela, né? Ele disse, olha, eu tenho certeza que o meu filho não é você que vai me dar. Eu sei que eu estou procurando meios, que quem vai me dar ele é Deus. Pode demorar o tempo que for, mas o que estiver ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. E eu lembro que ela disse, é isso mesmo, né? A Ellen Miranda, é o nome dela. E eu lembro que a gente começou o processo. E eu lembro que nesse percurso, né, do médico reprodutor humano e da nutricionista, nós tivemos uma visita aqui em casa também, sim, de um café da tarde. E aí a gente viveu um momento também sobrenatural, onde nosso pastor também, um dos nossos pastores, nosso pastor Célio, sempre orava pela gente também, sempre intercedia pela gente. E nesse dia o pastor ele veio aqui na nossa casa, tomou um café com a gente. Sim. E nesse dia a gente compartilhou num detalhe todo o processo, toda a luta e os sonhos também que a Juliana teve. E eu lembro que ele compartilhou um testemunho com a gente e ao mesmo tempo ele também orou pela gente de uma forma diferente nesse dia também. Sim. Né? E aí já foi, eu lembro que foi já a data, era mais ou menos em agosto que ele teve esse momento com a gente de oração. Isso. E no acompanhamento da Ellen, né, ela já estava no 3º mês acompanhando a gente. Eu lembro que ela tinha passado um último suplemento que ele era horrível. Toda vida que eu ia tomar, meu Deus, é para vir minha filha, eu me arrepiava todo dia. Mas eu sabia que aquilo ali era um passo a mais que eu estava dando para chegar nesse propósito, né? E nesse mesmo tempo, eu lembro que quando eu cheguei no consultório dela, que eu dizia para ela que minha regra tinha vindo, né? Ela, Juliana, mas tenha fé. Ela sempre injetava fé no meu coração. Uma mulher de Deus, uma profissional, assim, que eu creio que o Senhor escolheu ela com esse propósito. E ela sempre me animava, tenha fé, vai dar certo. E eu lembro que durante esse tempo, né, que ela vinha me acompanhando nesse último mês, que o pastor William veio aqui em casa, que ele fez essa oração. Eu lembro algumas palavras que ele falou assim que ficou muito marcado no meu coração, né? Contei os sonhos para ele, contei os sonhos das revelações, não foi amor aqui. Ele saiu tarde da noite ouvindo a gente, orou pela gente, contou um testemunho, né, do qual ele também tinha orado já por outra moça. E eu lembro que quando ele foi embora, né, a gente foi dormir e chegamos em agosto, isso foi em agosto, né? De 2024. De 2024, isso. Quando isso tudo aconteceu, né, foi em agosto. Quando foi em setembro, eu lembro que eu tive um sonho, não foi amor, eu tive outro sonho.
E esse sonho, meu quarto se enchia de balões, eram muitos balões, balão de aniversário, e eles vinham para cima de mim, e era como se fosse muita festa, muita festa. E foi o mês de setembro, ele foi inteiro diferente, né? Na verdade, o mês de agosto, na verdade. Em agosto eu lembro que eu estava no trabalho e eu conversando com a menina, senti uma dor e eu, ai meu Deus, não acredito, Senhor, não acredito que veio. Meu coraçãozinho já estava apertado assim, Senhor, por favor, Deus. A gente já fez tanto, Senhor. E eu entrei assim no banheiro, aí chorei. Quando eu saí, ela, o que foi, Ju? Tu tá tão triste? Não, nada não, eu acho que minha regra desceu. Aí ela, ai, eu fui. Fiquei murcha, passei o dia murcha. Quando eu cheguei em casa, não veio. Eu falo, que estranho, como assim? Mas fiquei nessa, né? Eu acho que eu me antecipei. Aí passou o mês de agosto, quando isso foi mais ou menos pro dia 25, 28, 29, né? Quando chegou em setembro, dia 1º de setembro, aí a gente acompanhava, né, no calendário, dia 1º de setembro. Eu, não, minha menstruação não era para vir naquele dia, era para vir hoje. Não veio. Aí eu, Manel, tu não sabe. Atrasado um dia. Aí começou a contagem regressiva. Quando foi segundo dia, Manuel, 2 dias. Quando chegou no 3º dia, eu não quis mais falar. A gente já ficava assim, olhando um pro outro com aquela carinha assim, sabe? De ansiedade, sem saber o que fazer. Quando chegou no 4º dia, não foi, a gente já não estava mais contando, mas eu lembro que lá na empresa, Senhor, 4 dias, eu olhava o calendário direto, Senhor, 4 dias, meu Deus, será que eu tô? E eu acho que isso só tinha acontecido uma vez, de atrasar, era muito certinho. Aí eu lembro que eu lá sentada na minha mesa, eu disse assim, Senhor, por favor, meu Deus, por favor, se eu tiver, Senhor, manda alguém falar comigo, manda alguém perguntar alguma coisa. Eu lembro que eu falei assim, ai Deus, não, tire da minha cabeça essa besteira. E eu saí da sala. Quando eu saí da minha sala, eu fui no outro setor para me pesar. Quando eu subi na balança, aí chega uma senhora, é a senhora mais calma lá da empresa. Aí ela chega do meu lado, ela diz assim, ó, posso te perguntar uma coisa? Eu, pode, isso eu em cima da balança. Ela, você tá grávida? Gente, os meus olhos quase saem da caixa, porque foi instantâneo. Aí eu, por quê? Aí ela, eu nunca vi esse narizinho aqui, essa barriguinha aqui. Gente, eu quase que voava de alegria. Aí eu, ainda não sei. Ela, você vai estar. Eu estou rezando por você. O nome dela é a Dona Áurea. Aí eu fiquei, ai, Dona Áurea, obrigada. Eu fui para a sala, gente, eu flutuava. Quando chegou na sala, eu chorava. Eu comprei um teste. Comprei esse teste, fiquei, olhava para o teste, decidi aguardar. Quando eu fechei os 5 dias, assim que eu cheguei na empresa, eu fui direto no banheiro e fiz o teste. Quando sobe, sabe assim, tão lentamente, que quando subiu assim uma listra, eu lembro que eu murchei de cara, né? Quando subiu a segunda, gente, parece que o mundo parou ali. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Foi a sensação mais extraordinária que eu já tive na vida, do milagre de Deus na minha vida, né? Porque a primeira é a gente aceitar a Cristo. E você vê Cristo derramando os milagres dele, ouvindo suas orações, participando do seu processo, do propósito. Foi assim, radiante. Eu lembro que quando subiu, eu ficava... Meu coração só faltou sair pela boca, eu não sabia se gritava. Então, eu fiquei horas e horas lá olhando para aquele teste, vendo o positivo, vendo as duas listrinhas assim, que subiram assim rapidamente, né? Depois ficaram bem vermelhinhas. E eu guardei o teste e fui para minha sala. Eu passei o dia eufórica. O Emanuel, eu lembro que nesse dia eu estava trabalhando em Fortaleza, então ele não ia conseguir me pegar no horário. Eu peguei esse teste e fui para a emergência da Unimed. Quando chegou lá, doutora, o que você tem? Eu, doutora, eu acho que eu estou grávida. Aí ela, olha, a gente não faz teste de positivo e negativo na emergência. Eu, doutora, mas eu estou tentando há 8 anos e está atrasada 5 dias e eu fiz o teste, deu positivo, mas eu queria ter certeza no de sangue. Ela, olha,
já que o seu caso é esse, eu vou passar aqui uma contagem de beta, mas não vai sair positivo e negativo, vai sair a contagem. Se passar de 8, eu era 7, você tá gestante, tá certo, eu já comecei a chorar no consultório lá, mas tenha calma. Você sabe que Deus sabe todas as coisas, Ele tem um tempo certo. Eu sim, doutora, eu sei. E ela passou, né, o exame, eu lembro que eu fui, aí a moça tirou o sangue. E o Emanuel, Jana, tu tá onde? Amor, tô chegando em casa, eu vou pegar o Uber. Isso eu tava tirando o sangue, né? Aí eu parecia uma doida, dizendo pra todo mundo. Aí eu dizendo pra ela, eu acho que eu tô grávida, meu marido não sabe que eu tô aqui. E ela, ai, boa sorte. E quando ela tirou, aí eu saí que horas? Ela só vai sair 11 horas da noite. Eu, tá certo, eu lembro que quando eu cheguei em casa, o Emanuel chegou e eu contendo aquela adrenalina, aquela euforia para não contar para ele que eu queria fazer uma surpresa. Em todo instante consultando, todo instante olhando para o celular. Eu lembro que quando deu 11 horas da noite que eu abri, que deu 9, contagem de beta 9, quase chegando a 10. Gente, eu não sei explicar a sensação que eu tive naquele momento de alegria, de êxtase. E eu guardei aquilo para mim. Quando foi na sexta-feira, não foi, amor? No dia seguinte. No dia seguinte, ele foi trabalhar de novo em Fortaleza, não ia dar tempo de me buscar. Eu saí atrás de comprar roupa de bebê, fiz uma carta gigante para ele. Na carta, tipo, eu negava tudo para no finalzinho mostrar o exame. E quando ele chegou em casa, eu subi, preparei a cama, ele ficou aqui embaixo, coloquei tudo na cama e fiquei orando e não conseguia chamar ele, só chorava. E eu chamei ele. Eu acredito que eu estava chorando tanto que quando eu chamei, não sei se ele imaginou que seria para dizer que não tinha vindo ou não. Era isso mesmo. Eu lembro que eu estava deitada aqui no sofá e a Juliana lá em cima e ela botou louvor. E aí eu lembro, coração incrédulo, eu disse, meu Deus, minha esposa tá lá em cima chorando, pedindo o consolo do Senhor. Ah, Deus, ajuda ela, nos ajuda. E eu só pensando aqui, meu Deus, o Senhor cuida da gente, continua cuidando. E quando ela me chamou, eu ainda lembro assim, ela me chamou, Manuel, eu disse, oi, ela, vem aqui, eu disse, tu tá orando? Ela, só pra orar. Aí, lembro que eu subi, quando eu cheguei, ela me entregou a carta. Oi. E aí, foi um momento incrível que nós vivemos. E não só vivemos, estamos vivendo. Porque hoje nós estamos aqui compartilhando com vocês que nós estamos grávidos, né? Estamos vivendo esse milagre, né? Que muitas pessoas participaram em oração. A gente contou coisas pontuais, mas muitas coisas durante esses 8 anos aconteceram. Momentos, né, de orações aqui nessa sala, com amigos, com amigas, com familiares, assim, quarto de guerra mesmo. Sim. Batalhas travadas de orações, amigos íntimos mesmo. E esse milagre é para testificar o quanto o Senhor ele é fiel e justo à sua palavra, e tudo é no tempo certo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus, sim. Eu lembro que durante esse processo, né, que já estava aqui pertinho de chegar, como a Emanuel falou, a gente orava e pedia oração, e pessoas tendo sonho. Quando estava perto, era tanta gente sonhando. Ju, eu sonhei contigo grávida, eu sonhei contigo um barrigão, eu sonhei tu sendo mãe, tu estava numa praia com a barriga tão linda. E era muita gente sonhando. Eu acho que isso era o Senhor já trazendo conforto, né? Lembro, assim, de uma amiga íntima que a gente orava junto. Muitas vezes as pessoas dizem assim, você passa por um processo, um deserto, para suas feridas curar alguém. E eu lembro que quando eu conversava com alguém sobre ter filhos, eu sempre era aqui, estava esperando mais tempo, eu sempre era aqui, estava 8 anos esperando. E quando elas começavam a conversar, eu sei, eu já passei por isso vai já passar. Só não se volta contra Deus, porque quem vai lhe ajudar é Deus. Quem tem a resposta para você é Deus. A única pessoa, o único ser que você não pode se revoltar é contra Deus. E não pergunte mais o porquê, mas o para quê. Né? Eu sempre dizia isso para elas, e tentando curar uma ferida da qual eu estava num processo de cura, né? E o Senhor foi muito lindo. O Senhor me preparou para todos os momentos, com experiências magníficas sobre maternidade,
sobre cuidar de filhos, sobre educar, sobre ser mãe de fato. Quase um ano antes eu fiz uma postagem profética, eu lembro, eu tomei posse, fiz uma 2023 eu fiz uma postagem profética com a filha de uma amiga nossa, de casal amigo nosso, lá em Curitiba. Então eu lembro de uma palavra que o pastor William falava, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. E aí a gente começou a viver esse milagre e hoje nós estamos aqui compartilhando com vocês. E logo mais estaremos com a nossa princesa, com a nossa Júlia Manuela no braço, né? E aí queremos agradecer demais as orações de cada um de vocês, queremos agradecer todo amigo, todo familiar que foi um intercessor dessa causa também e participou desse milagre. Que nós cremos que foi um milagre do Senhor. Sim. E Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E se um dia você semear chorando, lembre que a palavra de Deus diz que com alegria você vai colher. Amém. Deus abençoe vocês. Primeiro banho dela, que ela era donzela, bailarina, aí eu vou mostrar. Ela é do meu negão.